Então, na aula 14, vamos falar sobre série de Fourier na forma complexa. Na verdade, neste vídeo, vamos falar sobre 3 tópicos. O primeiro é sobre mudança de escala, porque a gente estudou, por enquanto, a série de Fourier de menos π a π, quer dizer, somente para funções que são periódicas, com período variando de menos π a mais π. Então, isso é muito restritivo. Se a gente fizer a mudança de escala, a gente vai fazer com que o período seja de menos L a L, um L arbitrário que a gente escolhe quando quiser. Aí o segundo tópico é ver como é que fica na forma complexa. Se você escrever na forma complexa a expansão da série de Fourier, em vez de ter 3 termos na somatória, fica somente um. Em vez de você ter 2 coeficientes, a n e bn, você tem um coeficiente só. Fica bem mais simples, é uma teoria bem bonita. E por último, a gente vai fazer uma aplicação, resolver uma equação diferencial não homogênea, usando essa transformada de Fourier na forma complexa. Transformada não, série de Fourier na forma complexa. Vamos lá? Então, primeiro, mudança de escala. A gente viu, né, que a gente trabalhou com funções que tinham período de menos π a π, ela se repete sempre, né, de 2π em 2π. Então, desse tipo aqui. Então, para que não fique preso a essa restrição, você vê que a restrição aparece aqui. Nos AN, as integrais são de menos π a π, o BN também, de menos π a π. Aí a gente faz uma mudança de escala, x igual a k vezes o x, uma variável x, né? K é uma constante que a gente vai descobrir quanto é. E a gente quer que quando o ponto seja menos π, vire menos L. E quando for mais π, vire mais L, certo? Então substitui. Quando x for π, o x vira L. Então daí você acha que o k então é π sobre L. Então o x, que é o k vezes x, vai ser π sobre L vezes x, certo? Então quando π for x, o x vai ser L. Quando x for menos π, o x vai ser menos L. Aí o dx então é π sobre L dx, π sobre L é constante, substitui nas equações. Então a somatória que a gente tem aqui, né? Aqui é a função. Eu estou mudando a notação agora, em vez de botar f de x, estou botando g de x, porque f de x é a função que você quer fazer expansão. Por exemplo, a função f de x igual a x. E g de x é a expansão em série de Fourier. Então a expansão de x em série de Fourier é aquela função, né, periódica, ela não é igual à função x, então por isso eu estou botando um nome diferente. Um é aproximação, né? Então no intervalo, no caso aqui é de menos π a π, então esse g de x tende a ficar igual ao f de x, nesse intervalo só. Aí a gente vai mudar, onde tem x, vamos botar π sobre L vezes x, de forma que agora vai ter uma função que seja periódica de menos L a mais L, certo? Então aqui cosseno, né, muda, o seno também muda, fica assim. E os coeficientes, então, faz a mudança aqui, menos π, né? Quando x for menos π, então x vai ser L, menos L até L. E aqui o f de x, o x vai ser um f agora, né, de π x sobre L, aqui o cosseno também muda. E o dx, né, é π sobre L dx. Então, π vai cancelar com π daqui de baixo e vai ficar 1 sobre L aqui, esse dx, certo? E o bn é a mesma coisa. Então fica dessa forma aqui agora. As integrais vão ficar de menos L a L. Aí, para não ficar essa forma pesada, essa escrita pesada, a gente volta. Então esse gzão aqui, né, a gente escreve como gzinho de x. Agora o gzinho é de menos L a mais L. Onde tem xzão eu volto a escrever xzinho, né, porque não precisa ficar usando xzão, fica a notação mais simples. O AN também fica aqui, certo? E o BN é assim. Então volta a botar o f de x. Esse f de x agora é um f que vai de menos L a mais L. Que a gente vai usar no período de menos L a mais L. O anterior era de menos π a mais π. Então pronto, agora a gente só vai usar isso aqui. Eu nem vou exigir a vocês que tenham conhecimento que usa aquela fórmula do π. Porque aquela fórmula de menos π a mais π é um caso especial quando se faz L igual a π. Se fizer L igual a π, fica 1 sobre π de menos π a π. Aqui, ó. Tem um π aqui e fica cosseno de nx. Então é melhor vocês saberem essa fórmula daqui, ó, cosseno npx sobre L, porque isso aqui é o que a gente usa o tempo todo. Então aquele caso é um caso específico que não vamos usar mais, vamos esquecer, certo? Então agora vamos usar essas expansões aqui. Então, quer dizer, dessa forma aqui só isso. Você bota npx sobre L e as integrais é 1 sobre L de menos L a L e pronto, aqui está resolvido. Então agora as nossas funções podem ser expandidas de menos L a mais L, qualquer que seja o L que você escolha.
Agora vamos escrever na forma complexa. Para fazer na forma complexa é só abrir. Vamos botar aqui as fórmulas que a gente vai usar, né? Aqui é a base, né, da série de Fourier, são essas expressões aqui. Então, para escrever na forma complexa, eu vou escrever o cosseno usando a fórmula de Euler. E o seno também usando a fórmula de Euler, certo? Aí aqui você vê o seno tem o 2i embaixo, tem o i no denominador. Esse 1 sobre i eu vou substituir por menos i, né? Aqui menos i, 1 sobre i é menos i. Porque i ao quadrado é menos 1. Então ficou assim. Aí agora eu vou agrupar os exponenciais positivos. Esse daqui com esse daqui eu boto na mesma somatória, né? Então fica AN menos IBN sobre 2. E o negativo é esse, boto noutra somatória, fica AN, que é o que multiplica isso aqui, menos com menos fica mais IBN, certo? Então note bem que os coeficientes aqui são, um é o conjugado do outro, né? Então esta somatória aqui é a conjugada dessa aqui. É só trocar o i por menos i, fica aqui. Então eu vou escrever isso aqui como esse gx sendo a somatória AN é elevado a INPX sobre L. Boto um só. Agora note que a minha somatória vai de menos infinito a mais infinito. Porque a parte negativa aqui, que tem os n's negativos, vai dar isso daqui, tá vendo? Aqui nessa daqui o n é positivo, mas tem o sinal menos, então a exponencial é tudo negativa. Então isso daqui se refere aos n negativos dessa somatória. Então quando o n for menor que zero, eu digo que esse AN aqui está sendo aqui A menos n mais IB menos n. O Butkov ele não bota menos n aqui embaixo não, mas eu acho mais correto, porque, por exemplo, se n for menos 3 menor que zero menos 3, você vai usar o A3, né, e o B3, não vai usar o A menos 3, vai usar o A3 e o B3 que está aqui, né? Quando aqui for I menos 3, né? Quando o n aqui for menos 3, vai ser o 3 aqui, o mais 3 aqui, que é esse 3 e 3. Então pega isso aqui. Aí, quando o n for zero, então é elevado a zero, dá 1. Então dá um constante, o AN fica sendo a 0 sobre 2, né? Quando o n for zero. E quando o n for positivo, é essa daqui, o n não é esse coeficiente daqui, certo? Então aí já agrupei, já prometi, fiz uma coisa que eu prometi, promessa de campanha, que é botar os 3 termos que tinha aqui na somatória, virou um termo só. Agora vamos achar esses AN, como é que ficam. Esse primeiro aqui, AN menos IBN sobre 2, você pega então, soma esse daqui menos I vezes esse aqui. Então fica dessa forma, né? Fica o cosseno menos I vezes o seno. Mas aí todo mundo sabe que cosseno de θ menos I seno θ é o quê? É elevado a menos Iθ, certo? Então aqui é elevado a menos Iθ. Então esse AN aqui, para o n maior que zero, né? Isso daqui é para o n maior que zero, ficou isso aqui. Agora vamos ver para n menor que zero, que é isso aqui. A n menos n mais ib menos n, então substitua aqui, fica cosseno do menos n mais i vezes o b do menos n. Acontece que cosseno de menos n é igual ao cosseno de mais n, né? Porque o cosseno é par. E o seno de menos n é o menos seno de n. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, todo esse integrando aqui é igual a todo esse integrando aqui. Então, o AN para n menor que zero é igual, ficou igual de cá, tá vendo? Então as fórmulas são iguais, tanto para o n positivo como o n negativo, tá vendo? Isso daqui é igualzinho a isso. E o para zero, a zero é a 0 sobre 2, né? Que é, o A0 é quando você faz n igual a zero aqui, então é a integral de f de x dx. Que é a mesma coisa que você fazer n igual a zero aqui, esse daqui vai dar o de cá, então A0, certo? Então quer dizer que essa fórmula aqui, esse A0, esse AN aqui, engloba todos os 3 casos, este, esse, né? Então você viu que ficou só um termo na somatória e só um coeficiente, o coeficiente é uma fórmula só. Eu não preciso botar AN, nem BN, nem A0, né? Tudo um razão N só. Então simplificou, quer dizer, tem uma beleza aí, que é esse negócio de, quando você trabalha com a lógica, mesmo uma lógica bem estabelecida, as coisas ficam simples, as coisas ficam tudo muito bonitinha, existe uma harmonia. Isso que a gente fala que é uma elegância, né? Essa é uma teoria elegante, porque você escreve assim e assim. Quer dizer, a gente começou com expansões em senos e cossenos, né?
Aí você faz aquelas contas, as contas já são elegantes, né? Porque o coeficiente AN aparece o cosseno aqui dentro. E o BN, que é o coeficiente do seno, aparecendo aqui, já é elegante. E aqui dessa forma, com o exponencial, né, complexo ficou mais elegante ainda, né? Aí você vê a beleza dos números complexos. Então eu acredito que essa síntese, esse negócio de ficar as coisas bem assim, compacta, vem do fato de haver tudo aí tem uma regra, isso aqui não é uma coisa arbitrária, tem tudo as regras das somas, as regras dos produtos, a exponenciação, que é tudo, tem uma lógica bem encadeada aí, que aí faz com que no fim das contas o resultado fique tudo simples. Então aqui é isso, o G, a expansão, né, em função complexa, isso daqui já envolve as séries de seno e cosseno, é só você abrir aqui, em cosseno de θ mais i seno θ, né, aqui também, e aí você cai nos casos iniciais. Do caso que a gente trabalhava com seno e cosseno, sai como um caso especial daqui, certo? Então vamos fazer uma aplicação agora disso. Vou aplicar no circuito LRC em série, né? Você tem uma indutância, uma resistência e um capacitor em série com a fonte alternativa periódica. Quer dizer, a fonte, geralmente você tem como fonte a fonte da tomada aí, né? A fonte da tomada você liga, é uma fonte alternante, né? Porque tem 60 Hz no caso do Brasil, que é o período. Então o período aqui, o período não está sendo periódico do espaço, mas periódico do tempo, né? Então é só trocar o x pelo t. Então, mas se você tem uma fonte meia malucona, por exemplo, aqui está a sua fonte, você vai abrir em série Fourier. Então, se eu tenho uma fonte, aqui é a fonte, né? Só que aqui, em vez de ser o espaço, é o tempo. Então, ela está mudando temporariamente assim. Está chegando esse expulso aqui de campo elétrico no meu circuito, né? Então, eu quero ver como é que vai ficar a corrente. Eu tenho um indutor, um capacitor e um resistor em série lá, e está chegando uma fonte, né? Uma fonte que está chegando lá, um campo elétrico que está, né? Que vai aí excitando o capacitor, né? E vai excitando temporariamente, vai variando dessa forma maluca, não é um seno nem cosseno bonitinho como a gente fez em Física 4, é assim. Então aí essa forma doidona aqui a gente pega e expande, né? Escreve dela, acha como é que fica a série de Fourier, expande ela numa série de Fourier aqui, né? E aí trabalha com a expansão dos componentes, senos e cossenos, certo? Então vamos ver. Então para resolver essa equação aqui, você vê que tem a derivada da corrente, a corrente e a carga. Mas a carga e a corrente a gente quer saber, né? São as variáveis. Mas acontece que a carga e a corrente estão interligadas, porque a corrente que passa no circuito é a variação da carga no capacitor, né? A corrente variando no capacitor, a carga variando no capacitor é a corrente que está fluindo nesse circuito. Então aí, para não ficar com variáveis parecendo ser variáveis independentes, eu derivo tudo com relação a t, né? Fica a derivada segunda, aqui a derivada primeira, e a derivada da carga no tempo é a própria corrente que está passando no circuito. E aqui é a derivada do ET, certo? E aí pronto, eu vou resolver esse problema aqui. Então o I, então eu vou querer o I de uma expansão em série de Fourier, né? Complexa, como está aqui, né? Só então vai ser a mesma forma, né? A mesma frequência, só que o coeficiente é diferente. Aí derivando com o tempo, cai aqui, né, o IN da ômega, caiu o IN ômega, derivo mais uma vez, cai de novo, então I ao quadrado fica menos N ao quadrado, ômega ao quadrado, e substituo na equação que eu quero resolver. Então aqui fica L, a derivada segunda tem um sinal menos, aqui ficou menos L vezes isso aqui, R vezes a derivada primeira é isso aqui, R vezes isto, e a corrente sobre C, a corrente é isso daqui, 1 sobre C vezes a corrente. Tudo isso é igual a derivada do epsilon com o tempo. Então aqui caiu um N ômega, certo? Que derivou no tempo. Aí eu vou botar tudo isso na somatória só, né? Com o exponencial aqui é evidência, o Cn, que é comum a todos os três do lado de cá. Então aqui fica menos L, N ao quadrado, ômega ao quadrado, mais R e N ômega, e aqui mais 1 sobre C, igual ao lado de cá, certo? Aí como acontece que essas funções exponenciais, elas são independentes, elas são ortogonais uma outra para cada n, se você fizer, né, a ortogonalidade usando o exponencial, se os n forem diferentes, eles são ortogonais, né? A integral dá zero, se só para o n igual. Então são independentes. Como são independentes, então você pega o coeficiente de cada exponencial aqui, deve ser igual o coeficiente da mesma exponencial do lado de cá.
Então daqui eu tiro o Cn, né, que é o que eu quero achar. Veja bem, o εn eu vou achar a partir da fonte que me é dada, né, a fonte malucona lá, sei lá como é. E o Cn é o que eu quero saber para achar como é que vai ficar a corrente, né, a corrente expandida. Então tá aqui, eu passo para baixo, né, dividindo, né, fica assim. Aí para ficar de uma forma mais padrão, eu divido de cima e embaixo por L. Aqui fica 1 sobre LC, né? Aqui esse L some e R sobre L. Então quem lembra de física 4 sabe que 1 sobre LC é o quadrado da frequência natural da fonte, né? do circuito. Porque LC aqui só diz respeito ao circuitinho que você montou lá no seu laboratório, na sua casa, no seu quarto, né? E o ômega não, o ômega são as frequências que estão chegando, né? Os N ômega são as frequências que estão chegando lá, a antena está mandando para você. Então LC aqui é do próprio circuito seu, que você escolhe qual indutor, qual capacitor que você vai botar lá. Então aí é melhor escrever dessa forma aqui, Cn assim, porque o ômega zero é a frequência natural do circuito, que é 1 sobre raiz de LC, né? E aqui esse 2 alfa, que é o fator dissipativo, né? Que aí tem a ver com a resistência dissipa energia. Então aqui o alfa tem a ver com a dissipação. Então a forma padrão de escrever é mais assim. Aí você vê que vai ter ressonância quando o ômega for ômega zero sobre n, ou seja, os submúltiplos da frequência natural, quando a frequência externa, os componentes, né? Porque aqui você vai ter vários componentes. 1 ômega, 2 ômega, 3 ômega, né? Então quando o ômega, esse ômega que está chegando, for um submúltiplo das frequências naturais do circuito, então vai entrar ressonância, porque esse termo aqui vai para zero. Certo? Aí pronto. Então o εn aqui que você tem que achar, né? Porque na verdade é dado o epsilon de t, vai ser, você faz o inverso, você tem esse epsilon aqui é de k. Então para achar o εn é como se fosse achar o an aqui. Então o εn é no lugar do L tem o t, porque veja bem, aqui no lugar do nπx sobre L eu botei n ômega t. Então esse ômega aqui está no lugar do π sobre L. O t está no lugar do x, né? Porque a frequência, a periodicidade é temporal, não é espacial. O ômega então está sendo o 2π, ou π sobre L, né? O ômega está sendo π sobre L aqui, ó. Mas o ômega, a gente sabe que o ômega, a frequência angular, é 2π sobre t, sobre o período, certo? Então quer dizer que o L, esse elão, está sendo o período sobre 2. Onde tem o elão aqui, fica t sobre 2. Certo? Então que era 1 sobre 2L, fica 1 sobre t. E aqui de menos L a L fica Tzão, menos T sobre 2 a Tzão sobre 2, certo? Aí o F é o epsilon de T, né? Quer dizer, eu estou usando essas relações aqui, né? Essa fórmula é essa e essa aqui é essa. Estou usando ela para achar os epsilon N, os componentes, né? As amplitudes, né? Da expansão aqui da fonte. Então acho que o epsilon está aqui. Então com isso daqui eu substituo aqui, né? Substituo a corrente. A gente quer achar a corrente, né, do circuito. Então a corrente a gente supôs que era dessa forma aqui, e aí substitui. Então o Cn, que é isso daqui tudo, né? Tem esse exponencial que eu botei aqui. Aí tem 1 sobre L que eu botei aqui, 1 sobre L, né? Do Cn e n ômega. E o epsilon n, que está aqui, esse epsilon n aqui, é isso aqui, 1 sobre t. O t é constante, o t não depende, né? Não depende de n, então boto fora da somatória, que é o período. E aqui essa integral. Então pronto, a corrente vai estar escrita aqui, né? A corrente. Então esse epsilon t vai depender da cada caso especial. Você vai ver lá como é que está sendo a fonte que está chegando no seu circuito. E aí conforme esse epsilon t, você bota aqui na integral e resolve, entendeu? Aí quer dizer, pode ser que você tenha, seja um caso experimental, você não tem assim uma função de t, você não sabe como que função de t, você tem os dados, né? Que você fez a experiência. Então se você tem os dados, os valores do epsilon de t, então você pode fazer essa integral aqui numericamente. Mesmo, por exemplo, no Excel, qualquer coisa. Você pega o dt, você vai medir os pulsos. Então você suponha que você mede o pulso a cada 0,101 segundo, 0,1 segundo. Se for 0,1 segundo, então o dt vai ser 0,1. Então isso daqui vai ficar o tipo de histograma, tá?
você pega esse epsilon aqui, o epsilon no tempo menos t sobre 2. Né? O seu período você escolhe lá qual é o período que você vai fazer. Vamos supor que é 1 hora. Então, menos 1 hora por 2. Aí depois acrescenta 0,1 segundo, né? Qual é o valor dele 1 segundo depois? Aí bota aqui no lugar do t, né? Menos 1 hora mais 0,1. Aí vai variando aqui, variando até o menos 1 hora de 0,1 e 0,1 segundo chegar no 1 hora do lado de cá. Aí sai, soma tudo isso aqui, então você tem o valor. Que aí é o que o computador faz numericamente, né? Então você vai aproximando. Claro, quanto menor o intervalo de tempo que você usar, mais preciso é o seu resultado, né? Então é isso aqui, você vê que, né? Daqui, se que você quiser, você pode abrir, escrever como cosseno e seno aqui, e daí você achar o i em função de seno e cosseno da série de Fourier normal, sem ser a forma complexa também, né? De qualquer forma, essa série aqui vai dar sempre real, porque nós vimos que os coeficientes, né, da expansão aqui, eles são um complexo conjugado. O A de menos N é o complexo conjugado do A do mais N, né? Então calha que fica tudo real. Então é isso aí. Espero que tenha entendido tudo. Resolva, faça as contas, refaça tudo isso sem olhar, né? É bem lógico, é um negócio, uma teoria bonita, fácil de entender, entendeu? E se por acaso não entender, você escreva para mim. Qualquer problema que tenha, eu vou me avisando. Tá? Um abraço.